Olá, pessoal! Estamos iniciando hoje mais um episódio do nosso CaroCast, o seu podcast de sucesso. Sempre quis falar esse, gente. Hoje o tema é casais que empreendem juntos. E para isso eu convidei um casal muito especial, que são CEO de uma clínica muito maravilhosa. E eu quero apresentar para vocês Ana Rassi e Paulo Neto. Uma salva de palmas! Uhul! Que isso, hein? É um prazer para nós estar aqui, viu, amiga? Obrigado, Caru. É uma honra mesmo estar aqui participando dessa iniciativa aqui, o CaroCast. Honra é a minha tê-los conosco. Bom, pessoal, eu quero que vocês contem um pouquinho mais, né, sobre vocês, se apresentem, contem um pouco da clínica da Ana Rassi, como que surgiu. Tá certo, então, vou começar? Claro. Então tá ótimo. Bom, sou a Ana, eu sou médica e quando eu comecei a clínica, eu trabalhava na clínica sozinha, né? Eu fazia tudo e médico, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas médico não sabe empreender, médico só sabe ser médico na vida. E o Paulo Neto, na época, ficava por conta da empresa, ele tem uma marca de óculos, que é a loja Jazz. Inclusive, maravilhosos os óculos, hein, pessoal? Olha o merchan rolando também, né? Muito maravilhoso. Mas, então, era só eu e mais uma auxiliar ali na clínica, uma clínica de dermatologia, né? E o que começou a acontecer? Em pouco tempo, depois que eu abri a clínica, eu já tinha uma agenda cheia e eu comecei a atender durante todo o dia e chegava em casa, às vezes, 10, 11 horas da noite. E aí eu chegava em casa 10, 11 horas da noite, o que eu queria fazer? Ver o financeiro da clínica, porque isso eu não conseguia fazer durante o dia e fazer toda aquela parte administrativa. E aí eu comecei a ver que o meu casamento começou a ficar meio dividido. Porque eu chegava em casa, tarde da noite já, queria ver a parte financeira, o Paulo Neto virava para mim e falava, gente, mas passou o dia inteiro dentro dessa clínica, quer chegar em casa e continuar vendo coisa de clínica, pelo amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha outro momento para poder fazer isso e eu não sabia fazer isso sozinha. Então, eu tinha que pedir a ajuda dele. Sei que um belo dia, eu só tinha uma auxiliar nessa época, que era quem me ajudava a fazer tudo ali na clínica. Em um belo dia, eu estava ali num horário de almoço corrido, ela virou para mim e falou assim, doutora Ana, eu preciso conversar com você, e é muito importante. Eu falei, ótimo, quando chegar no final do dia a gente conversa, porque minha próxima paciente já tinha chegado, eu já estava atrasada. Ela falou, não, tem que ser agora. Eu cheguei na clínica, deixei meu prato do jeito que estava ali, cheguei na clínica, ela falou assim, olha, é o meu último dia aqui, na segunda-feira eu já não venho mais. Meu Deus. E aí, nessa hora, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou atender paciente, ver o financeiro, receber do paciente, abrir a porta... Não, servir cafezinho, tudo, não tinha o que fazer. Eu precisava de alguém de confiança para poder fazer isso para mim. E não tinha outra pessoa, né, gente? Passei o final de semana inteiro chorando. Chegou na segunda-feira, quem estava lá para poder fazer essa função? Paulo Neto. Fui para lá como um bom marido. Como um bom salvador da pátria, Paulo Neto entrou, né, pela primeira vez, eu acho que... abrir a porta, fazer tudo. Foi fazer tudo isso, eu acho que pela primeira vez ele parou para olhar, assim, né, com mais cuidado pro negócio, e ele falou, meu Deus, realmente o negócio aqui não tá fácil. Ele precisou me ajudar, né, e foi quando ele virou uma chave na cabeça dele, que se ele não me ajudasse de alguma maneira, a gente ia acabar, tanto como casal, quanto como empresa, aquilo ali ia se desfazer. E aí foi quando ele decidiu, né, me ajudar, e a princípio conta como é que foi. Acontece que, assim, foi um momento muito, muito interessante, porque eu estava trabalhando num projeto novo da Jazz, né? E a gente estava num momento assim, desbravando, eu e o Thiago, que é meu sócio, abrindo loja fora de Goiânia, Uberlândia, Ribeirão Preto, Franca. Tava no auge. Tava assim, abrindo mesmo mercado, eu viajava muito, era uma rotina intensa lá, que a gente estava vivendo, e ao mesmo tempo foi ali um momento que houve um boom, assim, na agenda da Ana, na carreira dela, né? E enfim, quando a gente chegava em casa, tudo que eu queria era dar aquele reset, assim, né? Aquela desligada, mas não conseguia, porque ela estava cheia de tudo que ela precisava. No caso dela, não era nem só desabafar, contar como tinha sido o dia. Não, ela precisava levar para casa um punhado de coisas que ela não tinha conseguido fazer ao longo do dia. E eu também cheio de coisas na cabeça, assim, né? Aquele tanto de ideia passando, tanto de coisa para resolver, respostas que precisavam ser decididas. E aí foi nesse momento, nesse cenário, assim, né? Não favorável, que tudo isso aconteceu.
Mas também eu entendo que se não fosse assim, talvez a gente Não tivesse aconteceria. cozinhando isso aí até hoje, né? E foi importante acontecer algo pontual, assim, que marcasse mesmo, que permitisse eu entender a importância disso. E eu tinha resistência. A Ana, não é que ela começou a me pedir ajuda a partir dali. Eu tinha resistência por quê? Porque eu estava ali envolvido no meu negócio lá na Jazz. Tinha resistência por pensar, não vou deixar isso aqui e trabalhar dentro de uma clínica que até então era um consultório ali, que ela alugava dentro de outra clínica, não levava o nome dela, não levava a marca dela, né? E não tinha nem espaço físico para eu estar lá. Então isso não me inspirava de forma nenhuma. Mas no dia que eu entendi que aquilo não era um negócio da Ana, mas aquilo lá era um negócio da nossa casa, da mesma forma que a Jazz não era um negócio só meu, e da parte da Ana sempre houve muito mais essa percepção, ela sempre ajudou, sempre esteve junto, mas que tudo que a gente estava fazendo, trabalhando, desenvolvendo, não era mais algo meu e algo dela, mas era algo da nossa casa. Isso mudou completamente a forma de eu enxergar, sabe? Isso foi assim, poxa, não tem como eu ignorar mais isso aqui, porque é algo que Deus deu para nossa casa ali poder trabalhar, poder desenvolver, né? E a gente precisa fazer aquilo que está nas nossas mãos com excelência, com cuidado. E entender também a oportunidade de business mesmo que a gente tinha, que era um baita do negócio, uma baita de uma oportunidade que estava sendo trabalhada de forma assim, apagando incêndio o tempo inteiro. Então estava sendo negligente também como empresário. Sim. De não perceber Com aquilo certeza. E deixar tudo que estava acontecendo continuar daquele jeito. E foi onde eu falei assim, vamos tomar uma decisão aqui mais... Aí esse foi o primeiro ponto, assim, foi essa virada de chave quando ele veio pro negócio, né? E aí ele tentou durante um tempo ficar no operacional dos dois negócios, mas não dava, assim. Realmente as duas coisas, empreender é difícil, gente, assim, não dá para querer virar duas coisas ao mesmo tempo e duas coisas que demandam muito de uma pessoa só. Sim. Então ele saiu do operacional da Jazz e ficou full time por conta da clínica, né? E a gente decidiu construir uma clínica nova e tudo mais. Aí veio aonde pegava o segundo ponto. Como é que a gente ia administrar uma clínica os dois juntos? E quando as nossas ideias não batessem, né? Como é que seria essa divisão? Aí a gente criou uma regra que para nós funcionou muito. E todo mundo que vem nos perguntar como é que a gente faz isso aí... Esse é um medo, né? Esse é um grande medo da maioria dos casais, né? Porque assim... Como é que das isso não, brigas, como é que as divergências dentro do negócio não vão virar divergências dentro do casamento? Até porque eu tenho que aprender a pensar como empresário e ele tem que aprender a pensar um pouco como médico, teoricamente, né? Então a gente tinha que ter aquelas duas visões ali sem confrontar demais. E nesse meio termo ainda tem um casal, né? Tem um relacionamento. Exatamente. Então esse foi outro ponto. E aí tá o que a gente fala que assim, foi o pulo do gato para nós. Quando a gente começou a trabalhar juntos, a gente tomou uma decisão. A gente entendeu, a gente tem um gosto muito parecido, a gente tem ideias muito parecidas, mas, claro, que como todo mundo, às vezes a gente divergia. E a gente estabeleceu uma regra que era o seguinte: quando houvesse alguma divergência de ideia, o que fosse de parte técnica, a última palavra era minha. E quando fosse de parte administrativa e estratégica, a última palavra sempre seria dele. E desde então... tem sido assim e nunca teve nenhum grande problema para nós, assim, né, amor? Graças a Deus. A gente estabeleceu regrinhas, assim, sabe? De coisas que eram inadmissíveis para ele e coisas que eram inadmissíveis para mim. Então, assim, um falar diferente com o outro na frente de um colaborador. Enfim, a gente foi estabelecendo algumas coisas que para nós era... não, o que te tira do sério? É isso. Vocês fizeram um planejamento, né? Antes de começar tudo, né? E foi uma conversa que a gente teve uma vez na vida, tá? Uma vez na vida, a gente nunca mais precisou ter essa conversa e funcionou. Então, assim, para quem trabalha em casal, eu acho que é uma coisa fundamental ter essa conversa. Com certeza. De quando houver divergência, de quem é a última palavra e o que são coisas que vão te irritar extremamente, vão te tirar do sério, como meu parceiro de negócio ali dentro da empresa, ou como casal mesmo, enfim. Isso serve para dentro do casamento também, porque quando a gente foi casar, a gente também fez isso, né? É muito importante. A comunicação, ela é um princípio, assim, que as pessoas não trabalham isso com o devido cuidado dentro de qualquer tipo de relação, seja
marido e mulher, seja sociedade. seja com seus colaboradores, enfim. Entender de fato aquilo que é importante para as pessoas, aquilo que é um valor inegociável, a forma como ela te entende, porque uma vez eu aprendi um termo muito legal com um amigo piloto de avião, que é um termo que usa na aviação, eu posso estar até errando aqui o nome certinho, porque faz muito tempo, chama cotejar, se eu não me engano é isso. Que quando um comandante ele manda o copiloto fazer alguma ação, o copiloto tem que responder aquilo que ele ouviu. Porque assim, às vezes a gente fala de um jeito, mas a pessoa compreende de outro, né? E no avião, se você fala assim, ó, vira para a direita, o cara vira para a esquerda, isso pode ser trágico. E aí eu aprendi isso na comunicação. Então, assim, a gente ter clareza, né? Você está entendendo o que eu estou falando de verdade? Assim, está sendo percebido, está alinhado com o que você acredita também? Isso facilita demais em tudo quanto é tipo de relação. E foi muito legal essa transição, assim. No começo eu achava que ia dar conta de ficar lá na Jazz full time e 2 períodos na semana ir lá dar uma ajudinha na clínica, mas não deu, né? Hoje eu fico mais na clínica e eu tô indo nem os 2 períodos da semana, mas graças a Deus lá tem o Thiago, que é um excelente empreendedor também, e até por isso me ajudou muito a tomar essa decisão, porque né? Na Jazz tinha alguém que poderia assumir e sempre trabalhou junto, então já era algo que tinha, vamos dizer, tinha 2 no mesmo barco. Aqui a Ana estava sozinha nessa parte administrativa, né? E lá na Jazz não, sempre eu e o Thiago a gente dividindo tudo, as decisões, as estratégias, enfim. Então estava muito mais tranquilo lá sofrer com a minha ausência do que a clínica sofrer com a minha ausência. Mas foi uma decisão difícil, não só pelas 2 empresas, mas porque também era uma responsabilidade muito grande para mim e também era algo desafiador para o Paulo Neto ele ir trabalhar numa empresa que levava o meu nome na porta. Eu acho que, assim, às vezes hoje, né, nós mulheres temos muito essa visão de que é difícil a gente pensar assim, vou trabalhar no negócio do meu marido, vou virar funcionária do meu marido. Pensa para o homem o quanto é difícil ele ser disruptivo com isso, né, na cabeça dele. Assim, eu vou trabalhar em uma empresa que leva o nome dela e pronto, e acabou. Né? Então, nesse meio da dermatologia, é comum, né, os maridos migrarem para dentro da clínica da esposa e fazerem esse papel administrativo ali. Mas muitas pessoas perguntam para nós, né, como é que foi essa transição, o que motivou o Paulo Neto aí. Algumas já perguntaram assim, mas quanto você paga para ele de salário? Eu falo, meu Jesus amado. Mas é porque assim, nossa casa sempre foi assim, o dinheiro sempre foi nosso. Mas ainda assim é desafiador, né? Eu acho que para o homem é muito desafiador. Isso acontece muito, assim, até te interrompendo, mas acontece muito na minha vida e na do Guilherme também, né? Exatamente. Então a gente vive isso e teve essa fase de transição também. Eu tive a mesma coisa que o Paulo Neto passou, eu também passei. O Guilherme, ele fundou a AGE há 12 anos atrás, né? Então, assim, a gente namorávamos quando ele iniciou com a AGE e eu sempre apoiando ele, mas eu trabalhava, né, advogava, depois eu fui montar a loja quando nós casamos, então eu tinha uma loja no shopping, o Guilherme ficava ainda na construtora, mas chegou uma fase da nossa vida que a gente falou assim, eu tô com dificuldade para administrar a loja sozinha por questão de tempo, igual a Ana, menina em casa, isso, aquilo, eu tentava muito ajudar o Guilherme, comecei a pegar algumas coisas da parte jurídica para auxiliar ele, mas eu não conseguia fazer bem feito. Eu falava, Guilherme, eu não arrumo tempo, porque a loja me consumia muito, eu queria ajudá-lo, mas eu não conseguia fazer as 2 coisas, né? Ficava assim, nem lá nem cá. E aí, quando a gente decidiu, né, nos unir ali, eu vou falar, foi uma bênção de Deus. Então, eu falo para todo mundo que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo, que hoje eu consigo ter o entendimento de que um casal junto, né, unidos, com um propósito, é algo que tem muito mais a somar, né, e a crescer do que se você pegar 2 forças e colocar uma para cada lado, né? Mas você teve essa dificuldade, assim, de falar assim, onde é que eu vou me encontrar? Eu tive essa dificuldade de falar onde que eu vou me encontrar lá dentro, exatamente por aquilo que você falou, porque é uma construtora, né? O Guilherme é engenheiro civil. É uma coisa muito masculina, né? E eu sou formada, eu sou advogada, e não tinha assim, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer dentro de uma construtora, né?
Tinha uma loja de chá tinha e uma ela loja vai de mudar chá. pouco para uma construtora. E aí você pensa, de advogada para loja de chá para uma construtora. Então, assim, era algo totalmente diferente da minha vida. Mas como eu nunca tive medo de desafios, eu falei, então vamos lá, eu tô com você nessa. E hoje a gente até brinca, tem pessoas que chegam aqui e pensam que eu sou arquiteta. Porque eu já aprendi tudo, o Guilherme já me deu um curso, gente. Então eu dou palpite, eu vou na obra, eu fiscalizo as coisas. Se eu acho alguma coisa errada, eu falo, o pessoal acha que eu sou engenheira, que eu sou arquiteta. Eu o Paulo Neto tá assim, ele vai em congresso, Fui em entendeu? congresso, já fui em indústria de toxina botulínica, de ácido hialurônico, já. Tudo. Aí você vai aprendendo. Já... Mas sabe, isso foi o que me ganhou assim também, porque no começo, quando eu olhava, eu falava assim, eu vou fazer uma parte administrativa dentro desse negócio da Ana, né? Mas quando eu entendi também, porque eu sou um cara empreendedor, eu tenho essa natureza, essa vontade de ter ideia e tirar do papel e tudo. E no dia que eu entendi e que a Ana também mostrou que eu teria essa liberdade, essa autonomia dentro do negócio, que isso foi muito importante da parte dela, porque muitas vezes as pessoas querem que seja o marido ou a mulher, enfim, até a ajuda do cônjuge ali, né, no negócio, mas querem transformar ele num funcionário. Sim, colocar uma limitação, né? E não em alguém que faz parte de fato do negócio, vai ter liberdade para criar, para colocar seus dons, seus talentos ali naquele negócio. E eu jamais me sentiria realizado se eu não pudesse ter essa liberdade de ter ideia, tirar do papel, desenvolver, testar, errar, enfim. E ela me deu essa liberdade. Não era fácil, tá? Não é até hoje, mas a gente entrega. Mas tá aí, tem um punhado de bons frutos nascendo dessa liberdade que ela deu. Pra ele não fazer só porque é um negócio da casa, porque ele faria, de todo o coração ele faria, porque ele entendeu que é o negócio da nossa casa. Mas além disso, hoje ele faz por prazer, né? Eu pergunto pra ele, falo, amor, você gosta do seu trabalho? Ele vira pra mim e fala, é o melhor trabalho do mundo. Não, a gente fez. Agora eu já fui me conectando com os maridos de outras dermatos, já estamos fazendo negócio junto, enfim. E assim, agora eu estou num ambiente que é meu também. Que é não seu, estou né? num ambiente que é um ambiente da Ana e eu estou lá de intruso ou de visitante. Não, agora isso faz parte do meu universo também. Estou me relacionando com esse ambiente, conhecendo, me conectando com pessoas. Enfim, é isso. Hoje eu também me sinto da mesma forma na construtora. Já me sinto à vontade, me sinto em casa. Mas primeiro passo que nós fizemos foi exatamente isso. Foi entender que era um propósito, era algo da nossa casa, era algo da nossa família, era algo nosso. Não era algo do Guilherme, não era algo da Caru separado. Era algo que a gente tinha que fazer em conjunto ali. E o Guilherme até brinca demais comigo. Fala, meu bem, quando você entrou, tudo na minha vida mudou. E realmente, porque a gente também estipulou, você fica nessa área, eu vou ficar cuidando disso, daquilo. E a pessoa que está de fora, né, o Paulo Neto vai saber até falar. A gente, quando entra num negócio, eu também sempre fui empreendedora. Eu abri a minha primeira empresa com 17 anos. Olha aí. Que eu fui tocar um restaurante de comida árabe para os meus pais. Eu fazia faculdade de Direito e tocava esse restaurante. Então, 17 anos foi minha primeira empresa. Depois eu já comecei com a Moncloa, então nunca parei de empreender. E o Guilherme sempre foi muito técnico. Parece até nessa questão, muito técnico, gosta, ama, tem paixão por aquilo que ele faz. E quando eu entrei, eu falei, não, peraí, a gente vai fazer assim, vamos mudar isso e tudo. E ele, meu bem, será? E graças a Deus deu tudo certo. E prosperou, sabe? As coisas foram aumentando, veio mais obras, a gente pensou em novas coisas no mercado, né? A gente se reinventou em algumas áreas que eu falei, não, acho melhor a gente utilizar esse método. E o Guilherme, não concordo. Então, assim, é algo muito bacana quando você entende, né, o propósito que você está levando aquilo, né? Exato. E eu queria perguntar, porque muitas pessoas empreendem hoje em dia, eu vejo que principalmente até aqui no Brasil, muitas pessoas empreendem por necessidade, né? Aqui nós não somos um país que às vezes as pessoas empreendem tanto por paixão, é mais por assim, eu estou precisando fazer algo, eu vou começar a vender meu serviço, meu produto. Né? Vocês sempre tiveram um sonho de empreender? Porque você, principalmente você, Paulo Neto, a gente estava até conversando, né, nos bastidores, você vem de uma família cristã, você pensou em algum propósito, algum chamado para essa área cristã, ou você sempre teve esse lado de querer empreender? Eu vivi esse conflito por muito tempo, assim, né? Porque eu sou filho de um pastor que tem toda uma história no meio, né? Enfim, tem muitas amizades, fez muita coisa, tem todo um legado aí que ele vem construindo. E eu ouço desde que eu sou criança, filho de peixe, peixinho é.
eu sempre cresci com esse dilema de que, tipo, será que eu só vou poder ser um homem de Deus se eu continuar sendo pastor igual, se eu for pastor igual meu pai é, né? Mas eu sempre gostei de empreender. Eu, de 12 para 13 anos, tinha um amigo do meu pai da igreja, inclusive, que montou uma indústria de rodo, e eu pedia pro meu pai comprar rodo dele para eu vender no bairro lá que a gente morava. E assim, eu sempre gostei disso, sabe? Assim, do comércio. Meu avô é do comércio, minha avó é do comércio, então eu ia para a loja deles lá, ajudava a contar estoque desde novinho, a etiquetar produto, essas coisas eu amava. Então isso também sempre esteve no meu sangue, né? E eu levei um tempo para entender que eu também poderia viver aquilo que Deus tinha para mim como homem de Deus, como, né, alguém que inspira, que compartilha a mensagem, que leva, né, uma inspiração diferente, valores, princípios cristãos dentro dos dons que ele me deu, que é para empreender, que é para desenvolver negócios, que é para ter ideias e ajudar não só os nossos, mas de colegas a saírem do papel. Sim. Então eu sou um cara que eu sou muito dessa etapa, assim, sabe? Pra te falar a verdade, eu nem gosto da parte administrativa, assim. A gente tem que fazer porque, né, aí você vai formando pessoas para te ajudar nisso. Mas eu sou o cara que gosta de o tempo inteiro estar rompendo fronteiras, assim. Eu sou bem inquieto mesmo. Tanto é que a gente chegou no negócio de clínica, tem pouco mais de um ano e meio, e a gente já está rompendo fronteiras dentro desse universo, porque eu sou um cara que vou estar sempre esticando a corda, né? Graças a Deus ele me deu uma esposa que também é assim, é amém o tempo todo, porque se é uma pessoa muito conservadora, muito retraída assim, que gosta daquela vidinha controlada, quietinha e tudo, não ia dar conta. Porque eu achei que eu gostava, porque eu virava pro Neto e falava assim, meu sonho vai ser o dia que eu puder ser só médica, porque ser médica, esse tanto de coisa não tá dando pra mim. E aí acabou que eu fui me apaixonando por isso aí, né? Cada dia era uma ideia diferente, e eu amava essas coisas diferentes, comprava as ideias, e aí uni o útil ao agradável. Eu acho que se fosse exatamente assim como o Paulo Neto tá falando, né? Uma coisa muito diferente da outra, muito distante da outra, os dois teriam que achar um meio termo aí. Mas graças a Deus a gente é bem parecido. Mas eu acredito muito nisso que o Paulo Neto falou, porque eu creio que Deus, ele coloca os filhos em várias áreas. Exatamente. Por exemplo, ele coloca seus filhos na medicina, ele coloca seus filhos como empresário. Já imaginou se fosse todo mundo do mesmo segmento, se a gente fosse evangelizar somente como uma única função? Então eu sou dessa ideologia. Eu falo, olha, eu procuro naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo como empresária, como até influenciadora digital, levar a palavra de Deus. Exato. Então eu coloco Deus em tudo aquilo que eu vou fazer. Então isso é uma forma de você pregar o evangelho a todos os povos e nações. Eu vejo isso claro na vida de Jesus, assim. Se você for olhar para a trajetória de Jesus, ele ficou muito pouco tempo dentro de um templo. Sim. Ele estava ocupado com a vida das pessoas do cotidiano dela. Então ele estava o tempo inteiro andando. Ele estava vivendo e pregando, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem a ideia de que falar de Deus, servir a Deus, tem que estar ligado a um culto ali, uma liturgia, sim, né? E eu vejo o culto como um momento de estar na casa do Pai, de fato, encontrando os irmãos. Comunhão. Igual, pensa aquele almoço na casa dos pais no final de semana, aquele banquete, aí você encontra os irmãos, encontra os primos, tio, e cada um serve um ao outro, dá aquele abraço, né? Dá aquela recarregada assim, pergunta se está bem, ora um com o outro, enfim, eu vejo a casa de Deus assim, sabe? Agora, onde que... E nem todo mundo se encontra ali, porque eu vejo muita gente fica frustrada, nossa, mas eu não sei cantar, não sei subir lá para pregar, eu não tenho, né, eu não me vejo nisso, então eu não acha que não tem um dom, né? Exato, eu não sirvo para ser alguém que contribui com o reino, não. Você vai servir, contribuir no reino de trás do balcão da sua lanchonete, se você entender isso, vai ser empurrando um carrinho de picolé, vai ser assinando grandes contratos, vai ser atendendo X pacientes, enfim. Lá na clínica a gente tem isso muito forte como princípio dentro da operação do negócio mesmo. Então, assim, acontece de às vezes o paciente nem fazer o que ele foi lá para fazer, porque ele chega lá, ele começa a falar da vida, a Ana começa a dar testemunho. A gente ora dentro do consultório, agenda a Bíblia, dá devocional. Amor, entra aqui na sala aqui, que a gente precisa isso e tal, e fica lá 1h30, 2 horas, a pessoa vai embora sem botox, vai embora muito mais feliz, amém, cheio, glória entendeu? A Deus. Então, assim, coração queimando por Jesus, coração transformado. E até eu entender isso foi um dilema, né? Até que eu entendi que
ali, dentro do meu consultório, eu ia poder falar com pessoas que jamais entrariam na porta, jamais passariam pela porta de uma igreja, né? Igual aqui, às vezes você vai poder conversar, o Guilherme vai poder conversar com um cliente que jamais entraria numa igreja, né? E Deus colocou aquela pessoa aqui para poder falar com vocês aqui, né? E na pandemia eu entendi isso de forma muito clara, porque talvez na história da humanidade não houve um outro momento onde todos os templos foram fechados, né? Ao mesmo tempo, assim, as igrejas, os templos, né? Vamos dizer assim, foram esvaziados. E a gente vai ficando acomodado a ser filhos de Deus e a ser instrumentos do Evangelho dentro da liturgia da igreja. E acaba que na pandemia a gente foi devolvido para a comunidade, vamos dizer assim, né? A gente perdeu aquele espaço ali para poder... E eu entendi isso muito forte. Falei assim, olha, tá aqui uma oportunidade da gente sair dessa zona de conforto, de falar de Deus, de querer ser cristão, de querer louvar, de querer adorar, dar testemunho dentro de um ambiente seguro, que é o ambiente da casa de Deus, do templo ali, da igreja. Porque é um desafio a gente viver o evangelho que a gente crê em tudo. Sabe, nos nossos negócios, você ser numa coerente. Festa que você vai, num show que você vai, num restaurante que você vai frequentar com alguém que não é cristão. Isso é tão verdade, mas isso é tão verdade que eu conheci a Deus não foi dentro de uma igreja. Porque eu jamais ia entrar numa igreja evangélica porque eu achava crente um saco. Nossa, como eu tinha preguiça de crente. E aí eu fui conhecer a Deus sendo médica. Né? Então eu quis, como médica, ir numa missão que me falaram de Deus nessa missão. Eu conheci pessoas que me inspiravam naquilo que era o verdadeiro evangelho, que não só falavam, mas que eram, né, que eram Cristo, eram o verdadeiro evangelho, e lá eu fui tocada, né? Então, se fosse para ser crente só dentro de uma igreja, talvez eu não teria... Estaria aqui hoje. Estaria aqui hoje, exatamente. E por falar nisso, a gente estava conversando a respeito da empresa, que o que nos motiva é sempre um propósito, né? O que vocês me falam do propósito da clínica de vocês, da clínica Ana Hassi? O que vocês imaginam ela para o futuro, daqui a 10 anos? Qual que é o objetivo de vocês? O propósito da nossa casa, e aí isso está em tudo que a gente faz, é cuidar de pessoas e ser instrumento de transformação na vida delas. Amém. Então isso tem que estar presente em tudo que a gente faz, né? Seja nos negócios, seja no nosso tempo livre, seja na relação com os amigos, seja na relação com os fornecedores, enfim, com tudo. Então assim, a gente ora e pede para Deus nos dar essa capacidade de fato fazer a diferença por onde a gente passa. E eu falo assim, se a gente não fez de alguma forma, é porque a gente foi falho em algum momento. Então não tem como, a gente pede para que não haja forma das pessoas nos conhecerem e continuarem com as mesmas opiniões, ou continuarem da mesma forma. Nem que sejam irritadas e incomodadas, elas têm que ficar com aquela brasa na cabeça, ou com a pulga atrás do olho, fazendo esse povo aí é muito... Nem que seja me chamando de esquisito. Pode ser ouvindo esse podcast, a pessoa falar tudo doido. Mas assim, esse é o nosso propósito, né? E a gente faz isso a partir dos nossos colaboradores, a partir de cada fornecedor com quem a gente se relaciona, com os pacientes que frequentam a clínica. A gente se dedica para isso, sabe? Assim, a gente busca mesmo conseguir entregar isso em tudo que a gente faz. E é isso que nos move, né? É isso que nos faz acordar todos os dias de manhã e vir trabalhar. Eu e o Guilherme, a gente conversa muito sobre isso. A gente fala que nós somos uma construtora que construímos para o reino. Isso. Né? Que nós temos um propósito não só de construir casas, mas de construir pessoas, de construir conexões com Deus. Então eu falo sempre, minha oração todos os dias de manhã é para que a gente venha ser bênção na vida dos nossos clientes. Amém. Que no momento da gente estar construindo uma casa, que a gente trabalha com sonhos de pessoas, né? Igual da mesma forma vocês. As pessoas chegam com o sonho de construir sua primeira casa, sua moradia, dos filhos, do esposo, né? Então a gente sempre fala para que Deus nos utilize como um instrumento dele, que aquela casa venha a ser uma casa de bênção, né? Porque aquela família cheia da presença do Senhor. Amém. Então esse é o propósito que nos motiva diariamente a estarmos juntos aqui.
E propósito tem sido algo que as pessoas têm falado muito, né? Hoje em dia a gente se vê muito esse termo propósito, né? Pessoas em busca do seu propósito, o que é propósito. Acredito até, no meu ponto de vista, que até a palavra foi banalizada muito, né? Virou clichê, né? Virou clichê. E eu recebo muito essa pergunta. Não sei se vocês, mas eu recebo muito essa pergunta sobre o que é propósito, como ajudar a descobrir o que é o propósito, encontrar a pessoa, né? E eu falo muito que o propósito ele não tem a ver com você, né? Que se o propósito ele tem a ver com você, se tornaria algo egoísta, né? Não acrescentaria em nada numa nação. Eu falo que o propósito é sempre algo maior, algo que vai impactar toda uma geração, vai passar por uma você, nação, né? vai passar por mim e não vai terminar em mim, Se Deus sabe? quiser. Vai ser algo que vai passar por geração em geração. E eu queria escutar um pouquinho do que vocês acreditam nisso, né? Como que as pessoas podem achar o propósito dela hoje, como que a gente poderia ajudar essa geração. Bom, eu posso falar, eu estava até numa live agora, a gente estava com 30 médicos do Brasil todo e o tema era propósito, né? Porque eu acho que é entender o ponto de partida, né? Primeiro é acreditar que isso faz a diferença, né? Eu tenho um grande amigo que ele é marido de Andermar também, e ele estava em crise com isso. Eu lembro que nas primeiras reuniões que a gente estava organizando algumas coisas, ele ficava em conflito. Esse trem de propósito é meio balela, o negócio é a gente... E assim, ele foi percebendo isso, sabe? De forma prática, assim, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas estão em busca de propósito que faça sentido para os interesses dela. Eu acho que você foi, assim, muito feliz nessa sua observação de propósito é algo que passa por nós, mas ele não termina em nós. Então, eu vejo as pessoas querendo encontrar o seu propósito para ficar rico com o seu propósito. Sim. Né? E eu acho que o propósito está muito mais ligado a onde você vai investir e gastar dinheiro do que onde você vai ganhar. Porque se não for, uma hora você vai comprometer ele. Porque você vai fazer a conta e vai falar assim, não vale a pena. Não vale a pena eu investir isso para cuidar de alguém. É melhor eu deixar esse dinheiro na minha conta. Com certeza. Entendeu? Então, se a gente for olhar, se isso não for um propósito, se cuidar de pessoas não for um propósito de fato na nossa vida, não faz sentido a Ana ficar 10 dias sem atender num consultório para ficar lá em Moçambique atendendo 300 crianças por dia, porque a conta não fecha. Entendeu? É um investimento muito alto que ela deixa de fazer aqui, mais o que é investido para estar lá. E aí, se isso não for uma verdade na nossa vida, vai chegar a hora que a gente vai negociar e falar assim, puxa, é melhor deixar esse dinheiro aqui. Às vezes eu até mando uma ajuda maior para lá, mas eu não, sabe, eu vou pensar... Porque a primeira coisa que uma empresa te fala de consultoria médica, quando você vai falar para ela sobre propósito, sobre isso, sobre cuidar de pessoas, vai falar assim, isso aí, ó, financeiramente não vale a pena. Olha, quantas empresas falaram isso para nós, Graças né, pra a Deus, gente poder negociar. Conheceu 2 amigos de irmãos que foram os que entenderam isso, porque a Ana era muito... Toda empresa de consultoria falava assim, Ana, você tem que diminuir seu tempo de consulta, você vai dobrar seu faturamento. E a Ana fala assim, mas eu não vou ser feliz, eu não vou ser realizada, porque isso aqui é onde eu conheço meu paciente, eu me conecto com ele, eu tenho oportunidade. É assim que eu mostro que eu me preocupo, que eu cuido dele, né? E eu tenho certeza que aqui, em muitas coisas que vocês vão fazer com seus clientes, vocês falariam, daria muito mais retorno financeiro, daria muito mais dinheiro se eu fizesse assado. Mas eu não concordo e eu vou fazer assim. Porque hoje em dia, eu falo isso muito pro Guilherme, a maior doação, no meu ponto de vista, eu acho que assim, até... você doar financeiramente ali é algo até hoje em dia, na verdade, mais fácil do que você doar seu tempo, né? Com certeza. Porque hoje em dia a sua maior riqueza a gente vê o quê? É o nosso tempo, né? Então você fazer igual a vocês que fazem parte, né, de uma missão, que vão lá, dedica, além de todos os outros, financeiramente, claro, mas dedicar o tempo de vocês nesse período, é porque realmente vocês têm um objetivo, um propósito a ser seguido, né? Uma vez foi muito bom, de forma para ajudar as pessoas, né? Um amigo me perguntou uma vez, Paulo Neto, se você tivesse 100 milhões de reais na sua conta hoje, você continuaria fazendo o que você está fazendo? E se a minha resposta for não, quer dizer que eu não estou vivendo o meu propósito. Eu estou apenas em um lugar usufruindo de um benefício que ele me dá. Mas a partir do momento que o benefício em outro lugar for maior, eu abandono aquilo. Então, se eu tivesse 100 milhões e deixasse de estar onde eu estou, porque os 100 milhões me tirou daquilo ali, quer dizer que ali eu só estava explorando uma oportunidade, mas não estava vivendo um propósito. Agora,
Se eu tenho 100 milhões de reais na minha conta hoje, eu continuo fazendo o que eu estou, só vou melhorar as condições de fazer. Com certeza. Sim. Porque quando a gente entende o nosso propósito, quando nós temos valores, né, de excelência, valores de compromisso, de entrega, tudo aquilo que passa na nossa mão é para potencializar aquilo que a gente faz. E não para eu explorar ainda mais. Entendeu? Então, assim, essa pergunta me ajudou muito a entender se eu estava... Porque a gente vive essa angústia. Será que eu estou no lugar certo? Então, assim, se 100 milhões te tira de onde você está, provavelmente você não está no lugar certo. Agora, se 100 milhões iria potencializar quem você é, onde você está e o que você está fazendo, eu acho que você está no caminho certo, porque não é sobre o que eu ganho, mas é sobre o que eu entrego. Então, o propósito, eu acho que é isso, sabe? Independente de onde você esteja, né? Sensacional, você pessoal. Entregar. Vale a pena vocês anotarem essa dica, né? Que foi uma dica de ouro do Paulo Neto. Né? Lembre dos 100 mil reais, né? É muito bacana. Aproveitando que a gente estava comentando agora a respeito do tempo, né? Vocês falaram um pouquinho, eu queria que vocês contassem um pouco mais como que funciona a Missão África, né? Eu sou apaixonada pelo trabalho de vocês e tenho vontade até mesmo de ir, já comentei, né? A gente numa um casal construtor desse aqui, nós temos serviço. Nós temos serviço lá, eu creio. A gente fala que todo mundo tem alguma coisa para poder fazer lá, mas vocês na mata. Vocês precisam conhecer os irmãos de vocês. Vamos lá, lá Guilherme. Tem serviço, o Guilherme, do jeito que é, gente, chama uma construção, acho que ele já vai ficar por lá mesmo construindo. Já vamos organizar uma missão aí. Mas eu queria que vocês contassem como que funciona o trabalho de vocês lá no Missão África, falassem um pouquinho pra gente. Bom, a missão ela tem vários braços, assim, ela tem várias maneiras de atuação, mas normalmente quando vai uma missão, né, para Moçambique, que é onde a gente atua, a gente hoje lá tem algumas escolinhas e a gente fornece alimentação, tratamento de malária, o acompanhamento das famílias, das crianças que estão naquela escolinha, e a gente tem sempre pelo menos um casal lá para poder auxiliar, né, nesse projeto que durante grande parte do ano ele acontece à distância, né? Uhum. E quando vai uma missão para lá é sempre definido o objetivo dessa missão. Então vamos supor que seja uma missão médica. Faz-se o grupo dos médicos que vão, vai a equipe de apoio, que é quem vai ajudar a levar os medicamentos, separar os medicamentos, quem vai ajudar os médicos na hora dos atendimentos, e vai uma equipe de cuidados gerais, que vão ajudar as crianças na alimentação, que às vezes vão ajudar os professores com algumas coisas que estão precisando ali na escolinha, que vão brincar com as crianças durante os atendimentos, organizar fila. Então, sempre tem essa equipe geral. E é por isso que a gente fala que qualquer pessoa pode ir, qualquer pessoa tem alguma coisa para poder ajudar ou a ensinar, né? Já pode organizar uma missão construção. Hein? Missão construção. E olha, a gente está organizando já uma missão de agricultura para você poder ter uma ideia. Olha. Porque em uma das escolas, foi uma fazendeira que começou com isso, né? Bacana. Daqui de Goiás, inclusive, ela foi com a gente. E ela falou, essa terra daqui é boa, dá para plantar tal e tal coisa, fez uma análise do solo. Para você ver que todo mundo tem algo para oferecer, né? Sempre Às vezes tem. A gente acha que na nossa área a gente não vai conseguir ajudar um local, mas se você tiver um olhar ali, um coração disposto, você consegue ajudar. Olha, eu vou falar, uma vez eu ouvi uma frase, que eu estava lá, inclusive, e perguntaram assim, se Deus é tão bom, por que falta comida no mundo? E a verdade é que não falta comida no mundo. Faltam irmãos que possam dividir esse alimento que a gente tem no mundo, Até né? porque a gente desperdiça 30% do que é produzido, né? Então, que já seria o suficiente para acabar com a fome no mundo. Então, é muito mais uma questão de egoísmo ou de má gestão, né? Do que a gente produz, do que a gente gera, do que a falta, a escassez, né? E assim, a missão, a gente é até suspeito para falar, porque a gente se conheceu através da missão, organizando a missão, e daí saiu o casamento aqui desse casal. Nossa, essa missão aí é poderosa. Com certeza. Mas assim, ela atua lá em Moçambique desde 2011 e né, ela começou muito forte nessa área médica, e até hoje é uma das principais atividades, mas a área da educação também. Então são 4 escolas, são quase 600 alunos que recebem educação de segunda a sexta, com comida, como a Ana falou, todo um trabalho logístico, né? E eu gosto de falar isso porque isso para mim tem muita clareza no propósito da missão. A maioria das pessoas saem daqui para ir ajudar alguém lá, né?
E até por causa do nome Missão África, né, a cabeça da maioria é tipo, eu tô saindo daqui para ajudar alguém de lá. E não é que de fato isso acontece, mas ela é uma missão que ajuda muito mais quem vai do que quem está lá. Porque assim, eu não conheço nenhuma pessoa que tenha ido e que não tenha tido a vida impactada de alguma forma. Pode ter sido sutil ou pode ter sido um impacto grandioso, como foi o nosso, que acabou, né, num casamento feliz. Foi amor à primeira vez? Foi. Não, mais ou menos. Foi. E aí, o que acontece? A gente muitas vezes vai com essa cabeça, né, de que minha vida está tudo resolvido e eu estou indo lá para ajudar quem está na miséria. E às vezes quando a gente se depara com aquela situação, a gente vê que a nossa miséria é muito maior do que a de quem passa fome física, né? Às vezes a nossa miséria, a nossa desnutrição espiritual, emocional, de caráter, ela é muito mais grave do que a desnutrição física de uma criança daquela que a gente encontra. A nossa falta de gratidão, isso é uma das coisas que mais impactam as pessoas. Você chegar com uma criança que está com a vida toda arrebentada ali, fisicamente falando, e ela conseguir sorrir muito mais que você que está com a sua vida toda organizada. Então, assim, teoricamente, né? Então eu falo que a missão é Missão África, o propósito, claro, é transformar a realidade daquelas comunidades e tudo, mas ela é uma missão que ela transforma a vida de quem participa também. Então, principalmente, né, assim, a gente é muito feliz de fazer parte, é algo que mudou a nossa vida, que mudou as nossas realidades. Que me fez conhecer a Cristo, por exemplo, né? Sim. Então, assim, são mudanças... Foi para ajudar e recebeu. Com certeza. Então, mas a gente tem que ter esse coração disposto, né? Sim. E é muito claro isso lá para nós. Quantas histórias, quantos testemunhos, né? A gente já não viu nessa missão. Então... Fica o convite aí para quem quiser conhecer no Instagram, Isso. ONG Missão África, tem o site também, ONG Missão África. Tem lá como é que você pode apadrinhar uma criança, como que você pode se tornar um voluntário, como você pode participar das missões, exatamente. Muito bacana, pessoal. Fica a dica aí, entre, vamos olhar. Eu também quero participar, hein? Já vamos organizar a missão e os goianos, fazer uma turma aqui de Goiânia e todo mundo junto. Bom, vamos conversar um pouquinho agora sobre os desafios de empreender como casal, né? Porque a gente sabe que os desafios tem e a gente quer ensinar várias pessoas que eu recebo muito sobre isso. Ah, você e seu esposo trabalham juntos, mas e aí, vocês dão certo? Como que vocês fazem a respeito da divisão do tempo? A Ana até comentou, né, mais cedo que antes do Paulo Neto entrar, né, para trabalhar juntos, que ela chegava em casa, acabava levando o trabalho e aquilo acabava trazendo um desconforto para o relacionamento, né, como casal. E hoje, como que vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem separar bem a questão da empresa com a questão do relacionamento em casa? Então, assim, a gente combina. A gente combina de não falar de trabalho quando a gente está em casa, mas nunca deu certo. Então a gente acaba falando, mas não é de uma maneira pesada, é de uma maneira leve. A gente gosta. Realmente a gente gosta e a gente encara isso como, assim, a gente, como eu falei, a gente é muito parecido. Então vão floreando ideias assim na nossa cabeça. Tem dia que eu não quero falar de trabalho e o Paulo Neto me vem com demanda de trabalho. E tem dia que ele não quer falar de trabalho e assim, eu acordo ele de manhã para poder falar de uma ideia que eu tive. Tipo, hoje ele queria me matar. Mas assim... É verdade, hoje o dia já começou assim. Mas a gente vai tentando ter esse bom senso e a gente tenta se policiar para não ficar sempre naquilo ali, né? Eu acho que talvez quando a gente tem filhos, alguma coisa assim, seja até mais fácil da gente da gente fazer uma separação mais palpável disso daí, intencional, né? Intencional, porque você não vai ficar falando de trabalho ali com seu filho ali do lado, deixando de aproveitar alguma coisa com ele, mas como para nós é algo proveitoso, nós não temos filhos, enquanto a gente tá em casa, nós dois, é algo super legal que a gente ama conversar, e a gente tem amigos que vivem mais ou menos no mesmo ciclo ali, e que também gostam de conversar sobre, então acaba que no momento de lazer também é o momento que a gente está conversando disso. Tem sido pra gente, tem sido algo, claro, intenso, né, cansativo muitas vezes, porque a gente tem vivido um período intenso de muita dedicação, de muitos novos desafios, mas a gente tem curtido essa jornada, sabe? Eu acho que o grande segredo é você nunca pôr a expectativa da recompensa lá no final.
sabe? Eu acho que o grande segredo é você aprender a curtir o dia a dia, porque muitas pessoas vão adiando, né, esse prazer da caminhada, da construção, no dia que tiver tudo organizado, aí eu vou ser feliz com a minha esposa, aí a gente vai curtir. Não aí curte a gente vai o processo, não né? curte o processo, e a gente tem curtido o processo, né? Então, assim, a gente tem vezes que a gente, vamos viajar então, vamos fazer isso, vamos sair da clínica e vamos passar num restaurante, então a gente tem curtido as coisas meio que tudo dentro de uma caixinha só. Eu acho que vai chegar um momento que é importante, igual a Ana falou, deixar algumas coisas um pouco mais assim delimitadas, enfim. Mas no momento que a gente está vivendo, né, e que nos permite viver isso, a gente tem vivido de forma meio que tudo Mas uma eu coisa converso só, assim. com muitos casais, né, que empreendem juntos. E, gente, a maioria das respostas que eu escuto são essas, tá? Por exemplo, eu e o Guilherme também, a gente, quando não vai falar sobre trabalho, a gente combina. Às vezes, algum dia. E pra vocês funciona? Não, Tem assim, que ser um esforço intencional. tem que ser um esforço. É igual você falou, quando a gente tem filho, né? Eu tenho o José, que a gente chega lá em casa, então a gente faz algo intencional. A gente tá indo pra casa, no caminho a gente vai conversando sobre trabalho, mas eu falo, chegar aqui em casa, vamos Abriu ter a o nosso... porta. Acabou. Abriu a porta, vamos ter o nosso tempo de qualidade aqui com o José, né? Vamos dedicar 100% nele. Então a gente faz isso de forma intencional. Mas quando está só eu e o Guilherme, a gente acaba conversando de trabalho, mas eu falo muito que eu não entendia antes. Eu já fiz essa pergunta uma vez para um casal que eles trabalhavam juntos, e na época eu e o Guilherme não trabalhávamos. E ela me respondeu assim, Caru, nós sempre conversamos sobre trabalho, mas é algo prazeroso. E na época, como eu não tinha essa vivência, eu não entendia muito bem. Mas hoje em dia, na realidade, né, a gente consegue entender, porque a gente também tem esse prazer de conversar sobre isso, de traçar metas, estratégias, de conversar sonhar sobre... junto, né? Sonhar juntos. E o tanto que é engraçado que, assim, quando era eu sozinha na clínica, eu conversava de trabalho com o Paulo Neto e era desgastante, era Sim. pesado, porque era sempre eu querendo resolver um pepino, e não que hoje a gente não tenha pepinos para resolver, tem muito mais. mas é muito mais leve, né? A gente tem com quem dividir nossa carga, assim, né? Então, eu acho que é a gente diferente. compra as batalhas, os sonhos e os objetivos uns dos outros, né? Exato. Porque quando também eu tinha a loja e o Guilherme estava aqui na construtora, eu confesso, eu não queria saber. Tinha dia que ele ia me contar de problemas da construtora, eu Você já falava... estava cheio dos já seus tem os problemas. meus, Exatamente. já tem Eu os falava meus. exatamente isso pra ele. Eu falava, Guilherme, não me traz esses problemas, porque eu já estou cheia dos meus. Então, assim, era bem isso aí. uma divergência que a gente tinha que hoje, graças a Deus, acabou. Então, assim, o problema dele é o mesmo que o meu é o mesmo que dele, relacionado ao trabalho, Sim. né, obviamente. Então, isso ficou muito mais Mas fácil, eu muito acho mais prazeroso. que um dos principais segredos assim, para o casamento e para os negócios é esse. Eu acho que é você desfrutar, o casal desfrutar da jornada. Porque assim, a vida vai passando. Eu nunca mais vou ser um marido de 32 anos. Agora eu sou um marido de 35, e amanhã eu vou ser um marido de 40, e essas fases nunca mais irão voltar. Então, o negócio, o nosso trabalho, ele vai ser algo que vai nos acompanhar ao longo da vida, né? Independente de se eu estou bem ou estabilizado ou não, se está exigindo mais de mim ou não, tudo vai nos rodeando e vai dividindo a agenda se a gente deixar, né? Mas eu acho que é isso, o casal ele aprender a curtir a jornada junto, os dias difíceis, se abraçar, nos dias de celebrar, quebrar a rotina de vez em quando, eu acho super importante, né? A gente se permitir, às vezes, né, quebrar essas rotinas, enfim, quando for para virar a noite... gente, era muito diferente, eu quando achava for para virar a fim noite do trabalhando mundo. também, vira a noite trabalhando junto, enfim, é isso. Fica uma dica para vocês aí, casais, né, que estão começando a empreender juntos ou que querem empreender juntos. A dica que o Paulo Neto deu é muito importante, muito especial, para que vocês possam curtir todo o processo, né? Curtir aquele momento, porque cada etapa, cada fase é uma fase única, né? E lembra que está construindo tudo junto, porque o casamento, ele precisa ser construído. As relações, elas precisam ser construídas o tempo todo, né? A gente vai mudando e a Ana vai se tornar uma nova mulher no ano que vem. Eu preciso construir uma relação com a Ana do ano que vem. Então, assim, e aí muitas pessoas deixam uma de lado e constroem um negócio de sucesso. Aí na hora que olha para o lado, fala assim, cadê?
Cadê a outra? Cadê minha família? Cadê a família? Meu esposo? Cadê meu relacionamento? E uma Cadê coisa minha que eu esposa? vejo, né, que às vezes inibe as pessoas de quererem começar um negócio assim com o cônjuge, elas ficarem pensando assim, e se amanhã eu separar? Isso, e aquilo. Então, Aí já- assim, já aí come- se já você lascou. começa Já seu começou negócio com o objetivo pensando no dia errado. que você vai separar, Nem começa, né? né? Aí é realmente. É melhor nem começar, tá? Aí é melhor nem começar. Então não comece É com a essa mesma coisa cabeça. você começar um negócio pensando no dia que você vai É a quebrar. mesma coisa você começar um Pra que- casamento pensando em separar. É, exatamente eu isso. Vou casar aqui agora, mas eu vou separar. Eu É. sempre falo muito isso. Eu falo assim, gente, o mal das pessoas hoje em dia é o tal do plano B, sabia? É. Porque você tem que pensar que o seu plano é o A e você tem aquele, você tem que fazer E dá dar o certo. sangue pelo plano A. Não né? tem essa de, se não der certo, eu recorro ao plano B, ao plano C. Não, gente, faz o A dar Mas certo. sabe o que é o problema ó, dessa geração? E eu até me incluo nessa geração porque faz parte muito da minha geração. Mas eu acho que eu tenho percebido que isso tem ficado cada vez mais evidente, assim. Uma vez eu estava conversando com a senhora e ela estava ainda pós-luta, assim, já tinha um tempinho que o marido tinha morrido, e ela falava numa paixão, ia falar assim, gente, a maioria das pessoas que você vê, assim, não tem essa... E ela falava do casamento dela com a boca cheia e tudo, assim, enfim. E ela não tinha tido uma vida perfeita, assim, né? A pessoa começou, empreendeu junto, teve Isso altos e normal. baixos. É, normal, né? A vida como ela é. E eu perguntei para ela qual tinha sido o segredo do casamento feliz e duradouro dela. Ela falou assim, meu filho, sabe qual que é o problema da sua geração? É que vocês não aprenderam a consertar as coisas. Quando o chuveiro da casa de vocês estraga, vocês vão lá, tiram o chuveiro e põem outro novo no lugar. E na minha geração, a gente tentava consertar e dava jeito de consertar as coisas, porque você não tinha como comprar outras coisas. Então, e vocês perderam a habilidade de consertar os defeitos, porque a vida ela vai apresentar defeitos, os relacionamentos vão apresentar defeitos. E a gente não aprendeu a trabalhar e investir tempo, esforço e não desistir de consertá-los, né? A gente simplesmente vai lá, compra um chuveiro novo e troca. E as pessoas têm feito isso com relacionamento, né? Na hora que apresenta o primeiro defeito, tipo assim, nem tenta consertar, já virou descartável, né? E é muito evidente isso. A nossa geração ela não aprendeu a consertar as coisas. Ela não tem nem iniciativa. Estragou, troca, né? Então é muito importante isso. Sensacional. É muito importante a gente aprender eu falo, o Guilherme fala muito isso, né? Lá em casa isso já virou até uma piada interna, porque o Guilherme nada pra ele tá estragado, tudo se conserta. Então o José já pegou esse hábito, até com brinquedo. O brinquedo dele às vezes Mas não é tem verdade, conserto, mas ele chega e fala, pai, você pode consertar pra mim? O Guilherme Porque senão fala, vou consertar, meu filho. Tudo vai se tornando descartável. pra Descartável. E as coisas não são descartáveis, né? As pessoas Com têm que passar a certeza. dar o devido valor, gente. né? Exato. Em E nas pessoas, relações nas também. relações, né? Então, quando o casamento, o relacionamento der os defeitinhos, investe tempo e é algo de Deus, né? Casamento é algo de Deus, é um privilégio. que a gente- Família é algo, família né? é algo de... Aí Então, você assim, perde a empresa, mas você não perde o casamento. investe. No negócio também, eu vejo tanta gente empreendendo, na hora que o negócio Dá errado, fecha as cara, portas. Não, já vou montar outro negócio assim, meu amigo, mas você, sabe, insiste. Agora tá mais difícil, porque você tem um ex-negócio quebrado e tá começando do com zero. Aquele lá, certeza. pelo menos, você já tinha um pouquinho de experiência, insiste mais, conserta, aprende a consertar as coisas e a fazer dar certo. Mas é tudo muito instantâneo, fast Aprende food, né? a se aperfeiçoar, né? A se reinventar. Exatamente. Eu acho que o reinventar é muito importante em todas as áreas das nossas vidas, né? Exatamente. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. Eu acho que foi muito edificante aqui para minha vida. Eu vou levar muitos ensinamentos no qual vocês falaram aqui hoje. E eu espero que através desse episódio vidas sejam alcançadas, pessoas sejam abençoadas. Então, muito obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui hoje comigo, tá? E com todo o pessoal que está nos assistindo hoje, nos ouvindo. Muito obrigada de todo o meu coração. Nós que agradecemos, viu? Assim, se você não tivesse encerrado, a gente passaria a noite aqui À conversando. noite. Acho que dá pra né? gente fazer uns 5, 6 episódios. Maravilhoso. Ó, obrigado, Caru. Assim, a gente ficou muito feliz com o convite. Que Deus possa abençoar essa mesa aqui, as pessoas que Amém. vão passar por aqui, porque o seu propósito que está no coração de vocês é muito especial,
né? E eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas através de tudo que for falado aqui, seja de negócio, família, relacionamento, enfim. Tudo isso a gente está precisando mesmo de pessoas que compartilhem, né? Pra gente ir se fortalecendo isso aí, um vai aprendendo com o outro. Amém. Pessoal, Amém. então nos sigam aí. Não deixe de acompanhar, que temos episódios incríveis para postar aí para vocês, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus.